Fala pessoal, tudo bem? Recebi algumas dúvidas a respeito da lei de improbidade administrativa. Teve uma decisão no final do ano passado e o pessoal está querendo saber se essa alteraçãozinha de entendimento vai cair ou não na prova para oficial de promotoria. Quero colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar comigo justamente um pouco a respeito dessa decisão aqui que o STF tomou. A gente vai ver de uma forma rápida, tá, gente? Para não atrapalhar aí vocês. Então, o STF decidiu que mudanças na lei de probidade não retroagem para condenações definitivas. Essa mudança na lei de improbidade é aquela que a gente já estuda no nosso curso. Todas essas mudanças realmente super substanciais, a gente já sabe que a tendência é cair aqui, não só cair, despencar na prova essas alterações a respeito da lei de improbidade, aquelas questões lá de não haver aquela possibilidade de improbidade culposa, tudo isso daqui. Agora ele está falando que não vai retroagir, isso é, não vai alterar, não vai impactar aqui o que já havia de condenação definitiva. Então, na verdade, o que a gente está vendo é que o Supremo teve uma decisão aqui que não de fato altera a lei de improbidade, mas sim que interpreta a lei de improbidade administrativa, dizendo aqui até onde que ela vai valer ou não. Ó, o tribunal também entendeu que novo regime prescricional não retroage. Já para processos em andamento, o Supremo considerou que nova lei deve ser aplicada, com análise de cada caso sobre se houver dolo, se houve dolo, intenção. Vamos aqui ler aqui embaixo, tá? Que eu acho que é o mais importante, que são as teses. As teses de repercussão geral fixadas foram as seguintes. Olha, sempre que a gente vê repercussão geral, de fato existe uma relevância muito importante. Na verdade, o que acontece? O STF percebe que os juízes estão aplicando de um jeito, outros juízes de outro, o que ele pega e fixa um entendimento geral para todo mundo poder seguir. Por isso que são muito importantes essas teses. Claro que para o seu concurso de oficial de promotoria nível médio, a tendência é não ser cobrado aqui de uma forma super profunda, só mesmo para você entender até onde que isso vai ou não vai, tá? Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês entenderem uma outra coisa, com relação ao edital de vocês de oficial de promotoria. Ó, ele fala o que é cobrado ou não é, né? Ele fala, ó, legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do concurso público. O que for realmente posterior ao edital não vai ser cobrado na prova, mas isso aqui é anterior ao edital. Por isso que existe sim, né, essa possibilidade de cobrar esse entendimento, mas eu quero mostrar para vocês que na realidade não há alteração para a gente em si, em específico. Olha, ele fala: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. E nada mais é do que está dizendo, pessoal, aquilo que está falando na lei de improbidade, agora mais recente, que exige que tenha dolo, ele está falando, precisa então ser comprovado esse dolo, tem que ser comprovado o dolo. Isso daqui, na verdade, é uma informação para os juízes aplicarem. Mas quando a gente já estuda a nova lei de improbidade, ali com as alterações, a gente já estuda exatamente isso daqui. Então, até o momento não altera nada com isso daqui. Outra coisa, a norma benéfica da 14.230, porque de fato ele acabou melhorando a situação do infrator, né, revogação, né, no sentido que ele revogou essa modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, mas ele está falando que é irretroativo. O que está querendo dizer? Sabe quando lá no direito penal um crime deixa de existir e aquela pessoa que mesmo já tendo sido condenada definitivamente, aquela pessoa tem então o abolício criminis, então ela acaba extinguindo a punibilidade daquela pessoa. Ele está falando que para a lei de improbidade administrativa isso não vai servir, porque a lei de improbidade administrativa ela tem um caráter de norma administrativa sancionadora e não de direito penal. Tá? Então ele está falando que é irretroativo, mesmo revogando aqui a modalidade culposa, vamos dizer que a pessoa foi lá condenada por uma improbidade de lesão ao erário culposa, já foi condenada, definitivo. Ela pode vir ao judiciário e pedir a extinção ali daquela pena? Não pode, porque está falando que é irretroativo essa norma benéfica, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, mesmo que esteja aqui no processo de execução ainda, também não pode
aqui pedir, porque de fato ela é irretroativa. A nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Então, aquilo que ainda não transitou em julgado, tá? O que não transitou em julgado, de fato, a pessoa acaba sendo beneficiada. O que o juiz vai ter que verificar é se teve dolo ou se não teve dolo. Então, o marco aqui é se transitou em julgado ou não. Se transitou em julgado, a pessoa não tem mais o que questionar porque não vai retroagir. Agora, se não transitou em julgado ainda, ele diz que aqui, em razão da revogação expressa do tipo culposo, o juízo não pode mais condenar uma pessoa em razão dessa prática, mesmo que não pode utilizar da lei anterior. É isso que ele fala aqui. Então, porém, sem condenação transitada de julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, porque se tiver dolo, ele continua podendo ser condenado por aquele ato de improbidade administrativa. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Também, então, aqueles prazos lá prescricionais, né, o novo regime prescricional também não retroage. O que aplica, então, aplica-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, a partir da publicação da lei, você passa a contar esses novos prazos prescricionais e não antes, ele não vale para antes, beleza? Então, pessoal, acho que fica aqui. Nós conseguimos então matar esse assunto. Não é um assunto tão complicado, até a gente percebe que para a prova de oficial de promotoria a gente não tem alteração substancial. A gente viu ali que, de fato, o que ele está falando, ó, se foi culposo antes, né? Se foi culposo antes, você continua cumprindo a pena, tá? Você continua cumprindo a pena normalmente. Você não pode pedir a extinção aqui em razão de não haver uma retroatividade, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se tiver qualquer dúvida, deixa depois nos comentários aqui. Um grande abraço para todos.